Hoje é sexta, 8 de março, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. John Textor abriu novamente a metralhadora giratória a respeito da arbitragem do futebol brasileiro. Após a partida entre Botafogo e Red Bull Bragantino, o dono da SAF do Botafogo foi ali na zona mista e conversou com alguns jornalistas e deu declarações fortíssimas, dizendo que até em 30 dias tem provas, áudios concretos de que houve resultados manipulados do Campeonato Brasileiro, não apenas na temporada de 2022, 23, e sim também 2 e 21. São acusações graves e a gente espera que ele tenha provas realmente, porque isso pode até mesmo prejudicar o Botafogo dentro de campo. Não oficialmente, mas extraoficialmente, que a gente conhece como funciona o futebol nacional. Além desse detalhe, Júnior Santos vem jogando demais. E quem deve ser titular do Botafogo? Júnior Santos ou Luiz Henrique? É isso mesmo. Essa pergunta é que rola em todos os debates de torcedores botafoguenses em relação à contratação mais cara da história do futebol brasileiro e o anjo das pernas confusas. Entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Se você ainda não antecipou o seu fundo de garantia, procure a Ágil. A Ágil é especializada na antecipação do FGTS. Vou deixar tanto no primeiro comentário e também na descrição os links da empresa para você tirar todas as suas dúvidas. E se de repente você precisar antecipar o seu fundo de garantia, a Ágil está ali pronta para te auxiliar. É uma maneira rápida, fácil, ágil para você ter a antecipação do FGTS. Às vezes você está precisando de uma grana e esse valor que está ali parado pode ser a solução para você. Procure a Ágil, tire todas as suas dúvidas. E claro, se elas forem sanadas, você vai antecipar o FGTS. Após a partida entre Botafogo e Red Bull Bragantino, John Textor esteve na zona mista, falou antes do jogo. Antes do jogo ele fala aquela situação total, né, a respeito dos jogadores, né, que ele fez a proposta de 20 milhões de dólares para um atleta que a gente ali depois apurando descobriu que era o Thiago Almada, todo aquele ponto que aconteceu antes do jogo. Porém, após a partida, John Textor, conversando novamente com alguns amigos, ele deu declarações fortíssimas, dizendo mais sobre o Campeonato Brasileiro do ano passado. Desde a última temporada, John Textor vem falando constantemente sobre a arbitragem, sobre o futebol brasileiro, sobre os erros que aconteceram naquela reta final. Ele, inclusive, teve um relatório da Good Games, né, empresa especializada na verificação de resultados, onde ele disse que o Palmeiras foi beneficiado, ganhando vários pontos em relação a isso. Foi tratado de maneira jocosa, tanto pelo STJD e por parte da imprensa, e declarou isso como uma maneira de esconder a falha do Botafogo na reta final do Campeonato Brasileiro. Até mesmo parte da nossa torcida encarou essas declarações do John Textor, à época, como uma saída para pagar o vexame que o Botafogo deu na reta final do Campeonato Nacional. Textor ainda continua batendo nesta tecla. E na quarta-feira, ontem, né, depois, porque isso aconteceu depois de meia-noite, então entra na quinta-feira, ele concedeu mais uma entrevista e falou as seguintes aspas. Vou ler aqui para vocês. O apoio da torcida nesta noite vai nos trazer um técnico. Temos técnicos tops de todo mundo me procurando e temos uma decisão difícil a ser tomada. As pessoas querem estar no Botafogo. Nos últimos jogos do ano passado, o ódio foi tão forte que foi muito difícil para nós assistirmos. Não pode ser assim. Não vamos ganhar campeonatos assim. E os torcedores vão ficar sabendo, nos próximos 30 dias, o que realmente aconteceu no campeonato. Eles sabem o que eu sinto sobre isso. Eu não vou divulgar isso na imprensa. É irresponsável. Os juízes na corte esportiva não deveriam estar fazendo piadas com ninguém sobre manipulações e erros. E ele continuou. Alguém dizer que não há corrupções no Brasil, quando eu tenho juízes gravados, isso é muito grave o que ele falou, reclamando de que não receberam suas propinas pagas. Talvez a CBF não devesse me processar. Eu não acusei o Edinaldo. Edinaldo, para quem não sabe, é o presidente da CBF. Nunca disse nada sobre ele. Ele não é corrupto. Ele é um homem que comanda uma organização que provavelmente precisa administrar melhor a corrupção externa, porque é uma batalha contra fatores externos. É uma batalha que existe e está aqui. Houve manipulações e erros em 2021, 22 e 23 e nós temos provas. Erros de arbitragens, a gente sabe que houve em todos esses anos. O Botafogo foi prejudicado em várias partidas, o Palmeiras ajudado, assim como o Flamengo, São Paulo, Vasco,
Palmeiras, etc. Né? Botafogo foi muito prejudicado em alguns jogos, sim, todos nós sabemos, já falamos isso aqui N vezes a respeito da temporada passada. Mas pro Textor vir a público e dar uma declaração dessa que é grave, dizendo que tem áudios de árbitros pedindo propinas, isso me preocupa. Isso me preocupa demais. Porque se ele não apresentar essas provas em até 30 dias, ele novamente será chamado de fanfarrão, de um cara que tá querendo esconder os erros do ano passado, de que não tá aceitando a derrota, e vai ser muito ruim para ele, para um homem de futebol. Para o Botafogo, isso não tem uma acusação, o Botafogo não tem como ser prejudicado oficialmente, mas extraoficialmente, a gente sabe como que funciona o futebol brasileiro. A gente sabe que o peso da arbitragem pode ser outro a respeito disso. A gente sabe como que funciona, e sempre funcionou o nosso futebol. E isso me preocupa bastante. Então que o John Textor, ele tenha ciência de tudo isso que ele falou. Ele tenha sabedoria para ter tudo isso que ele teve ali colocado aos amigos da imprensa, porque isso não foi apuração, isso não foi um jornalista tal conseguindo através de uma fonte, não. Isso são aspas, isso são declarações. É isso que eu tô fazendo aqui, uma declaração, falando aqui agora. Então você tem no GE, você tem um áudio dele falando traduzido. Tudo isso que eu acabei de ler aqui. E então, a preocupação tem que ser muito grande. E o cuidado tem que ser muito grande. Acho que já era se ele ainda não quer colocar uma pedra em 2023 a respeito da arbitragem, das arbitragens, e ele tem provas, que ele siga com as provas. Mas se for mais uma situação em de que é um outro relatório, igual do Good Games, aí, novamente, você vai dar munição para quem quer criticar, para quem quer falar certas coisas. Porque você vai para a subjeção. E subjeção, o relatório tal. Não, se você tem provas concretas, tem um juiz falando, olha, eu jogo tal, eu errei porque me ofereceram grana e não me pagaram. Se você tem isso, aí você muda o futebol brasileiro, como aconteceu em 2005 no caso do Edilson Pereira Sampaio. Caso contrário, você está falando aos ventos, está falando uma coisa que não tem como ser provada, e aí fica uma acusação por acusação, mas sem ter como provar ninguém. Sem como você ter como provar aquilo que foi dito. Mas falem aqui embaixo o que vocês acharam sobre isso. Também deixem um like, inscrevam-se no canal e compartilhem esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. Júnior Santos é o artilheiro do Botafogo na temporada, são 10 gols em 13 jogos, 7 deles apenas na Copa Libertadores da América. Uma atuação fantástica contra a equipe do Red Bull Bragantino, jogador que vem sendo decisivo. Já foi criticado pelos torcedores, alvo de vários clubes nessa temporada, Palmeiras, Grêmio, entre outras equipes, olharam o anjo das pernas confusas, e ele, que disse ontem na Botafogo TV, que é ambidestro, hoje é titular incontestável do Botafogo. Aí você vai fazer a pergunta, pô, Tef, e o Luiz Henrique quando ele voltar? Aí, meu amigo, e aí, minha amiga, o Botafogo, ele pode fazer algo que é muito bom no futebol, ter opções. Você pode colocar qualquer um em cada momento de uma partida. E esses jogadores entrando inicialmente ou começando no segundo tempo, ou entrando em parte do segundo tempo, eles poderão ser importantes. Eles serão importantíssimos para o Botafogo. Elenco é algo que a gente sempre quis ter e agora nós temos um bom elenco. Na última quarta-feira nós sentimos muita falta de 2 pontas, né? Nós só tivemos 2 durante a partida e na reta final do jogo a gente acabou sendo ali entrincheirado defensivamente pelo Bragantino, sem termos saídas, porque nós não tínhamos pontas de qualidade dentro de campo. Tínhamos 2 dentro de campo, claro. Não tínhamos no banco a altura daqueles que começaram a partida. Mas Luiz Henrique e Júnior Santos, belíssima disputa. Quem sabe os dois não possam jogar juntos. O técnico que estiver à frente do Botafogo, seja o Fábio Matias ou o novo comandante, eles terão que dar um jeito de fazer essa escalação. Tamo juntos. Beijos, fiquem com Deus. Volto hoje ali por volta de 2 horas com o nosso almoço com TF. Valeu e fui. Tamo junto sempre.